Olá, pessoal! Após uma merecida folga, um merecido descanso, retomamos as nossas atividades neste frio fora de hora, que denota os estertores, o canto do cisne do inverno. Mês de agosto, os ares de primavera já deveriam estar soprando. As azaleias aqui em casa chegaram a florir. E agora, este frio fora de hora. Resignemo-nos, porém, micro-organismos patológicos haverão de ser extintos com esta baixa temperatura. Não creio que isso ocorra com o terrível vírus por enquanto. Mas o frio melhora o sono, melhora a alimentação. Vamos olhar por esse lado. Bem, mas deixando de lado os preâmbulos, vamos à aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos encerrar a estática, vamos fazer o acabamento. O que mais sobre equilíbrio a gente precisa saber para enfrentar as questões das escolas militares? A força resultante deve ser zero, tudo bem. Para corpos extensos, também, além dessa condição, a soma dos momentos das forças em relação a qualquer ponto deve ser zero. Foi o que aprendemos, foi o que treinamos, e estas regras, né, duas condições de equilíbrio, são bastante exploradas nos vestibulares das escolas militares, provavelmente todos os anos. Mas há algo mais que convém que você saiba, além da desejável experiência. E isso se explora nessa, então, que já é o terceiro encontro, a terceira aula, e última também sobre a estática. Vamos lá então, pessoal. Trata-se da nossa aula número 23, resposta do desafio da aula 22. A questão lá de um dos livros russos. Alfa é o arco cuja tangente é A sobre B mais 1 sobre K, K é o coeficiente de atrito. Você chegou a esse resultado? Você tem todas as condições de fazer, você deve fazer esse exercício, por favor. Conversei com muitos de vocês pela internet. Alguns de vocês encontraram um sinal de menos aqui, e não mais, é mais mesmo, tá? Quem achou menos errou a posição da força normal. Aquela caixa está sendo puxada com uma corda inclinada para a direita e para cima. Então, quando a caixa começar a levitar, a normal atuará lá no extremo esquerdo da caixa. A normal deve ser desenhada no rabinho da caixa e não no focinho, como alguns desenharam, e nem no meio. Saber onde a normal deve ser desenhada é uma questão de sentimento. Saber onde as forças atuam requer sensibilidade. Se você desenhou a normal no lugar errado, pode ter sido essa a causa de um eventual erro, inclusive, mesmo que seja só com relação ao sinal. Então anote aí a resposta, se você já fez, meus parabéns, se você não fez, considere como tarefa obrigatória. Se é candidato ao ITA, ao IME, então tem de encarar os desafios também, evidentemente. Primeira questão de hoje, então. Na verdade, antes da primeira questão, sem fazer nenhum mistério, eu já quero antecipar as únicas questões, digamos, de natureza conceitual, teórica, e que não foram passadas nas aulas anteriores. Talvez eu até tenha comentado, mas assim de leve. Agora torna-se oficial. É preciso conhecer o teorema das três forças, que será demonstrado daqui a pouco. Se um corpo sob ação explosiva de três forças não paralelas encontra-se em equilíbrio, suas linhas de ação devem ser concorrentes em um único ponto. É comum nós termos corpos extensos em equilíbrio sob ação de três forças paralelas. Exemplo, um banco de praça. Sobre ele age o peso no seu centro de massa e, em geral, ele fica apoiado em dois apoios simetricamente colocados em relação à extremidade. Então, há uma força para baixo, duas forças para cima, paralelas, e o equilíbrio é facilmente explicado pela física. Mas quando as forças não são paralelas, elas devem ser concorrentes em um único ponto. Vamos aproveitar e ver a demonstração que está logo em seguida. É o primeiro exercício. Demonstre o teorema das três forças. Então aqui você vê um objeto qualquer, não importa o formato dele, bidimensional, poderia ser também no espaço. Mas, em geral, as nossas situações, né, se resumem ao plano. Esse objeto estaria sob ação de três forças que não são paralelas. Isso é uma hipótese. E também é a hipótese de que há equilíbrio. Queremos provar a tese de que as forças são concorrentes, né?
A força F1 poderia ser o peso, a força F2 poderia ser uma força de tração, né? Um quadro preso numa parede, e a força F3, que seria uma outra tração, poderia ser. Aqui, imaginamos que a linha de ação de F3 não passe pelo ponto de intersecção dos suportes de F1 e F2. Esse ponto está sendo tomado como polo. A segunda condição de equilíbrio requer, já que a hipótese que há equilíbrio, que a soma dos momentos das forças em relação a O seja zero. Por isso eu escrevo F1 vezes zero, já que a linha de ação de F1 estaria passando por O, então a distância da fórmula do momento é zero, mais F2 vezes zero, e mais F3 vezes x, aqui assumindo o sentido anti-horário como positivo, poderia ser menos se você quisesse. X seria a distância do polo até a reta suporte de F3. Como para haver equilíbrio essa soma deve ser zero, F1 vezes zero é zero, F2 vezes zero é zero, então F3 vezes x é zero, e o F3 não é zero, então x deve ser zero. Isso quer dizer o quê? As forças devem ser concorrentes conforme queríamos demonstrar. Tá? É muito comum haver apenas 3 forças agindo sobre um corpo extenso, e saber que elas são concorrentes é útil para a construção do DCL, para fazer as flechinhas, que é o primeiro passo. Tá? Na página seguinte virão exemplos de situações que já apareceram e outras que ainda vão aparecer, que ilustram como esse teorema pode ser útil. Mas antes que eu mude o slide, lá no final da aula, os 2 últimos exercícios contemplarão a outra observação que também encare como de conhecimento obrigatório. Nós sabemos que quando um corpo está em equilíbrio, um corpo extenso, imagine, a resultante das forças deve ser nula e a soma dos momentos de todas as forças também deve ser em relação a qualquer polo. Nós temos tido total liberdade para escolher o polo até aqui, e assim será. O somatório dos momentos em relação a qualquer polo será nulo se soubermos que há equilíbrio. Entretanto, saiba, se o corpo não apresenta rotação, mas a resultante das forças que atuam nele não é nula, demonstra-se que a soma dos momentos de todas as forças não será mais nula em relação a um polo qualquer, mas o será em relação ao centro de massa. Você percebe, nós estamos supondo que o corpo não apresente rotação. Tá? E a resultante não é zero. Por exemplo, um carro ao acelerar, ele não gira, mas não está em equilíbrio, está acelerando, há uma força resultante. Mas ele não está em rotação. Então, ainda poderemos aplicar essa condição, demonstra-se a soma dos momentos ainda será nula por não haver rotação, mas em relação ao centro de massa apenas. Isso decorre de não haver rotação. Vou dar um outro exemplo. Um carro acelerando em linha reta, eu já falei, né? Se ele não estiver girando, eu não direi que a força resultante é zero, claro que não, porque existe uma aceleração, se ele estiver acelerando. Mas se ele não estiver girando, um carro de Fórmula 1, por exemplo, imagine que não esteja em situação de acidente, capotando, a soma dos momentos de todas as forças em relação ao centro de massa é zero, claro, porque se não fosse, haveria giro em torno do centro de massa, coisa que nós estaríamos assumindo que não existe. Outro exemplo é um carro fazendo uma curva, mas sem capotar. Muita gente confunde o carro fazendo a curva com o movimento de rotação. Um carro fazendo uma curva, a própria Terra, ao se movimentar ao redor do Sol, esse movimento ao redor do Sol não é de rotação, ele se chama de translação circular. O mesmo para um carro que faz uma curva. Se ele não estiver capotando, ele está em equilíbrio? Não, porque se está fazendo uma curva, existe força centrípeta, não é? A resultante não é zero. Mas se ele não está girando, saiba, e às vezes você precisará usar isso na prática, que a soma dos momentos será zero em relação ao centro de massa. Não em relação a qualquer ponto, mas em relação ao centro de massa. Sobre isso nós falaremos no final desta aula, nos 2 últimos exercícios. Ok? Então, o que foi que você aprendeu? Uma dica para problemas em que não há equilíbrio e você resolverá por condição de equilíbrio, quando não houver rotação. E a força resultante não for nula. Se não houver rotação, a soma dos momentos ainda é zero, porque o momento mede a capacidade do corpo girar, ele não está girando.
Só que essa regra valerá apenas se tomarmos como polo centro de massa. Tá? Não vamos fazer a demonstração disso, porque seria uma formalidade exagerada. Mas vamos tomar conhecimento desta regra e vamos ver como ela é usada, repito, daqui a pouco, quando estivermos falando dos 2 últimos exercícios desta aula. Ok? Então, problema número 1, teorema das 3 forças já foi demonstrado. Vamos ao problema número 2. Aliás, desculpe, antes do problema 2, eu estou mostrando aqui no segundo slide, na verdade, situações em que esse teorema das 3 forças pode ser útil. O teste 2 proposto para casa não pede para calcular força alguma, ele pede apenas, se você ler o texto, qual é o sentido da reação da articulação sobre a barra. Essa barra em equilíbrio parece ser uma janela basculante, tem uma parecida até no banheiro da minha casa, ela está sob a ação do peso e sob a ação da tração, segundo direções que a gente conhece bem. Peso vertical para baixo, no centro de massa, no meio, no centro geométrico, se a barra for homogênea, e a tração tem a direção do fio. Não é? E tem uma terceira força. Essa barra tem de estar articulada. A força que a articulação faz na barra deve ter a sua linha de ação passando pelo ponto de concurso das outras duas, com base no teorema que nós acabamos de ver. Por isso, claro que a resposta aqui é a letra B, a direção da reação da articulação sobre a barra, da dobradiça, né, sobre a barra, tem a direção número 2 aqui no desenho. Tranquilo? Aqui você teria de conhecer esse teorema. Tá? Outras situações que a gente já viu, problema da escada, né? Aqui supondo não haver atrito na parede, uma escada apoiada no chão e encostada na parede, fica sob ação do peso. Normal, se for a parede lisa, a normal é perpendicular à parede, como a gente sabe, e a reação do chão sobre a escada deve ter direção que passe pelo ponto de concurso das outras duas forças. Claro que a componente horizontal dessa força é o atrito, né? Contra o sentido da tendência de movimento. E a componente vertical dessa força é a reação do chão. Tá? Mas essas duas componentes, atrito e normal, vêm do chão. Então a força que o chão faz sobre a escada deve concorrer com os suportes do peso e da normal exercida pela parede. As outras duas figuras são os exercícios finais, se não me engano, da primeira aula de estática. Muitos de vocês já os resolveram. Eu não diria que o teorema das 3 forças é indispensável, mas ele provavelmente ajuda. Ou talvez seja até indispensável, teríamos de reler talvez a questão toda. Mas saiba, é uma verdade, essa barra em equilíbrio, no meio dela age o peso, na direção da corda age a tração, e a normal exercida pela parede precisa passar pelo ponto de interseção das outras duas forças. Aqui uma questão que vem do Halliday, estou reconhecendo essa figura, ela já foi proposta para você em aula anterior. Também é uma janela basculante, poderia ser peso, tração e a reação da articulação passando pela interseção das outras duas forças. Nestas condições, você poderá verificar, já que nesse caso os ângulos são iguais a 30 graus e esse triângulo então é isósceles, e já que o peso age no meio da barra, por geometria você provará que este ponto de interseção das forças é também o ponto médio de um dos lados do triângulo formado. De modo que a direção da reação da articulação é a direção da mediana. E como se trata de triângulo isósceles, é também direção da altura, diria o Vander, diria o Adilson, certo? Daí você, claro, nos dois casos, terá de fazer considerações da geometria para poder encaminhar o problema, talvez para calcular o ângulo com a horizontal e daí entrar com as condições de equilíbrio. Mas são situações, repare, em que o teorema das 3 forças se revela útil. Saber qual é a direção dessa força sinistra, a reação do chão sobre a escada, a reação da articulação sobre a barra. Você não tem, assim, certeza de qual é essa direção a princípio, concorda? Você tem certeza da direção do peso, que é vertical para baixo. Tem certeza da direção da tração, que tem a direção do fio. Mas a reação da articulação, por mais que você às vezes possa saber que ela não é horizontal nem vertical e calcular as componentes Rx e Ry, como eu normalmente chamaria, algumas vezes é necessário, não sempre, algumas vezes é necessário saber que a reta de ação dela deve passar pelo concurso das outras duas forças. Isto se forem
3 forças agindo sobre o corpo extenso. Se forem 4, aí a conversa não é bem assim. Esse teorema, claro, não se aplica. A não ser que, como no caso da escada, na verdade, eram 4 forças, não eram peso normal na parede, normal no chão e atrito. Eram 4. E mesmo assim eu apliquei o teorema. Você reparou qual foi a malandragem geraldiana? É que eu percebi que o atrito e a normal lá no pé da escada são forças que vêm do chão. Então a resultante de Φ com N é a reação do chão sobre a escada, cuja direção, a princípio eu não sei, mas agora que eu aprendi esse teorema, eu sei que a direção dessa resultante de Φ com a normal exercida pelo solo deve passar pelo ponto de concurso das outras 2 forças. Reflita sobre isto, tá? Esse teorema ele ajuda, facilita. Às vezes a situação pode estar meio sinistra por você não saber o sentido da terceira força. Com esse teorema, você tem esta facilitação. Ok? A seguir, gente, nós vamos, de leve, começar a abordar questões da prova de 2014. Eu já tenho confessado para vocês que tanto eu como o professor Marcel, com quem, claro, muito converso, o nosso simpaticíssimo professor Marcel, paranista, sofredor, que agora está feliz, que está líder da Série B, vamos ver até quando. Marcel, a vaca subiu na árvore, às vezes acontece, né? Como é que chegou lá e por quanto tempo ficará lá? São dúvidas que a gente não sabe responder, né? Estou brincando. Tomara que o Paraná permaneça em primeiro lugar e no ano que vem faça companhia ao Verdão do Alto de Tantas Glórias, tão prejudicado que foi pela arbitragem facciosa da última quarta-feira. É um absurdo. E o povo ingênuo torcendo, achando que o jogo é honesto. Aquele pênalti não existiu. O Wilson não se mexeu, teve que defender 2 vezes. Poxa, jogar com 10 contra 12 é complicado. Bom, mas a aula não é de futebol. Marcel e eu concordamos que... Do que eu estava falando mesmo? Concordamos que a prova de 2014 foi bastante sinistra. Tanto que tanto ele quanto eu já programamos uma aula especial, a minha vai ser a última aula antes da revisão, serão dedicadas àquelas questões. Porque não é legal misturá-las com as demais. A prova de 2014, a prova de 99 também foram pontos fora da curva. Foram provas difíceis, como o ITA sempre é, mas algumas questões extrapolavam o nível do ensino médio. E eram muito difíceis, algumas delas. Então nós vamos tentar encará-las, mesmo assim, é claro, não podemos nos omitir, mas faremos isso homeopaticamente. E a primeira, Marcel faz isso, acho que até em 2 encontros, né? Se ele não mudou de ideia, essa conversa minha com ele é de alguns anos atrás, e de minha parte haverá um encontro em breve para darmos atenção a essas questões. Por ora, veja essa questão que caiu então em 2014. É uma questão claramente que fala de módulo de Young. O que é módulo de Young? É uma propriedade física dos materiais usados na construção civil e em máquinas. Por isso eu estudei módulo de Young. Tá? Faz-se, às vezes, alguma breve referência no ensino médio, mas a fundo somente numa disciplina chamada Materiais de Construção Mecânica, na engenharia mecânica, engenheiro mecânico que sou. Os civis talvez estudem algo a respeito já nas aulas de resistência dos materiais e mais tarde em cálculo estrutural. Não deveria cair no ensino médio. Naquela época recebemos aqui a visita do falecido professor Luiz Carlos e ele explicou que essa questão, reconhecendo que a abordagem extrapolava o ensino médio, disse que mesmo assim o aluno deveria ser capaz de responder pelo sentimento, pela intuição, pela observação. Temos de dançar conforme a música. Não vou nem dizer se acho correto ou não, porque não me cabe. O fato é que tem caído e o próprio ITA declara que se houver condições de responder pelo sentimento, esta ligação com assuntos que extrapolam do ensino médio não é levada em conta e a questão pode cair mesmo assim. Então veja só, e é de estática, a questão é equilíbrio, é claro. O módulo de Young de um material mede a sua resistência. Tá? Só como informação, módulo de Young, quanto maior for essa grandeza, mais rígido o material é. Tá? Mede a sua resistência a deformações causadas por esforços externos, tanto esforços de compressão, quanto de tração, quanto de flexão, que vai ser o caso deste exercício. Numa parede vertical encontra-se engastado, fixado, um sólido maciço de massa específica ρ,
módulo de Young epsilon, esse é o símbolo dele, em formato de paralelepípedo reto, cujas dimensões são indicadas na figura B, H e A. Paralelepípedo de dimensões B, H e A. Com base nas correlações entre grandezas físicas, assinale a alternativa que melhor expressa a deflexão vertical sofrida pela extremidade livre do sólido pela ação do seu próprio peso. Quando você fixa uma barra desse tipo numa parede, ela fica em balanço, costuma-se falar assim em engenharia. Ela pode, claro, ficar fixada, mas ela está sujeita a um esforço significativo de flexão, né? Porque no centro de gravidade dela, pode coincidir com o centro geométrico, se for uma barra homogênea, ela vai fletir, quer dizer, ela vai ficar assim, deformada, voltada para baixo, como se estivesse triste, deprimente. Haverá uma deflexão vertical, tá? Que eu vou chamar aqui, só para me referir a ela, de Y, porque ela se manifesta na direção vertical, tá? Poderia ser Z também, mas enfim, o teste não cria um símbolo para isto. A barra vai cair em relação ao que seria se não houvesse peso, não é? Do que essa grandeza depende e como ela é expressa. Não há condições de nós obtermos esse 3, esse 2, essa expressão toda não dá, a não ser que você queira estudar módulo de Young em nível de engenharia. Eu posso sugerir, inclusive, a obra, tá? Posso te dizer onde você encontra informações sobre isso. Muitos de vocês, eu os conheço, vão querer. Não aconselho. Estudar coisa de engenharia para responder um problema do ITA é um caminho tortuoso e não é gratificante, porque você não terá condições de estudar tudo aquilo, ainda mais sendo matéria de quarto, de quinto ano, né? Mas, segundo o professor Luiz Carlos, você pode descobrir do que essa deflexão depende. Então, veja bem, a observação, o sentimento, a intuição permite-nos dizer que, veja se você concorda, quanto maior for A, maior será a deflexão. Faz sentido isso? Quanto maior A, quanto mais comprida a barra for, mais a ponta dela vai cair, não é verdade? Se esse A for de 1 milímetro, a barra quase não cai, porque pequena é. Mas se for de 1 quilômetro, tchim, além de ser mais pesada, né? Por ser mais comprida, ela vai fletir mais. Então o A tende a aparecer no numerador. Eu fico em dúvida entre a letra A, a letra D. Elimino já a 4, que tem que ter o A. Eu sinto que quanto maior for A, maior será a deflexão. Quanto maior for H, menor será a deflexão. Claro, quanto maior H, mais grossa a barra é, mais difícil será fleti-la. Então o H precisa aparecer no denominador. Certo? Onde aparece H no denominador é na letra D. Ok? Então, confirmando, até fiz aqui uma pausa. O teste acaba de perder a graça, né? Porque se quanto maior for H, menor é a deflexão, a única que tem H no denominador, né, é a da letra D. Então já posso saber que a resposta é da letra D só com essa observação. Mas para ratificar, o valor de B não interfere. Na letra D, que é a correta, então não tem B. Você concorda que se esse B for pequeno ou grande, a flexão que vai haver, esse deslocamento para baixo da extremidade da barra será o mesmo? Não há porquê B sendo pequeno ou grande essa deflexão ser diferente? Então é normal que o B não esteja presente. Quanto maior for ρ, maior será a deflexão, diretamente proporcional, claro. Quanto maior a massa específica, mais pesada a barra será para o mesmo volume. Né? Quanto maior for G, maior será a deflexão. Com certeza, em Júpiter, onde a gravidade é maior do que na Terra, essa barra pesará mais do que aqui, a deflexão será maior e tem G na letra D no numerador. Desta forma, concluímos que a resposta é a letra D. Portanto, eu peço que você tome isto como oficial. O ITA reconhece que cobra assuntos que não estão no ensino médio, desde que, pelo bom senso, pela análise crítica do problema, o aluno tenha condições de fazer esse tipo de inferência. Deduzir, quase que adivinhar. Tá? É um convite que o ITA faz. Quase que chutar, mas chutar com bom senso. Na prova de 2014, então, não foi só essa questão que exigiu esse tipo de procedimento, mas nos outros anos também tem acontecido, tá? Declaradamente, portanto. Ok? Vamos em frente, então.
Terceira questão, essa figura deve ser familiar para você. Essa caiu no item 2015, cuja prova foi maravilhosa, como geralmente é a prova de física do item. É muito boa. Tem uma outra questão quase impossível, tem aquela questão que ninguém faz, mas em geral as questões são boas e esta é muito, muito boa. Uma questão idêntica a esta já foi resolvida naquela aula de estática das quintas-feiras, uma das quintas-feiras do primeiro semestre. Será que você lembra? Uma questão que eu copiei de um livro que ainda me serve de referência, de um autor chamado Raxo. Várias vezes eu tenho lamentado que esse livro não está mais sendo vendido, até mês passado não estava sendo mais vendido pela editora Bestseller do Renato Brito. Mas agora apareceu uma outra editora chamada Azimuth, tá? Parece que tem representante no Rio de Janeiro que está comercializando. Tá? Só para quem tiver algum tipo de interesse, mas não encare como obrigatório, porque a de bom Raxo, pelo menos nos meus assuntos, eu já explorei, principalmente nas aulas de quinta. Tá? Esse livro, a edição que eu tenho é de 2012, essa questão caiu em 2015, então na época o próprio Renato Brito fazia propaganda, né, de que questões do Raxo estavam servindo de referência. Tá? Então eu vou provavelmente repetir o raciocínio daquela aula, mas igual também não é. Então vale como exercício. A figura mostra um tubo cilíndrico de raio R. Cuidado, é tubo, não é cilindro, é um cano tipo cano de água, um cano de PVC. Ele está apoiado numa mesa, mas ele não tem fundo, é o que a figura sugere. Em cujo interior encontram-se em repouso duas bolas idênticas de raio Rzinho igual a 3R sobre 4 e peso P cada uma. Determine o peso mínimo PC para que o sistema permaneça, do cilindro, para que o sistema permaneça em equilíbrio. Fale sério, você concorda que se essas esferas forem relativamente grandes, sei lá, 1 metro de raio, forem feitas de ferro, pesadas, e o cano for de cartolina, que ele tombará, girando pelo sentido horário? Então não pode ser cartolina. Esse tubo, claro, grande ou pequeno, é relativo, né? Depende da comparação que você possa fazer com o peso das bolas, mas há um peso mínimo para o cilindro para que ele não tombe pela ação das forças normais que essas esferas exercerão sobre as paredes. A pergunta, portanto, faz sentido. Então nós vamos analisar primeiramente a esfera superior. Na esfera superior aqui está o DCL. Age no centro dela o peso, eu ampliei aqui, lá não estava desenhado, agora está. Age a normal exercida pela bola de baixo, na direção radial, como você sabe. A resultante dessas duas forças é para a direita, no entanto a bola não se move para a direita pela presença da superfície do cilindro, que faz aparecer a força, eu chamei de N1, né, a normal exercida pela superfície cilíndrica sobre a bola. Decompondo, então, chamando de alfa o ângulo que N forma com a horizontal, você vai ter na vertical N seno alfa igual a P e na horizontal N cosseno alfa igual a N1. Eu optei aqui por dividir uma equação pela outra, assim eu me livro de N. N simplifica, seno sobre cosseno é a tangente, tangente de alfa igual a P sobre N1. Esse ângulo alfa se reproduz aqui embaixo, onde há um triângulo retângulo, né? Onde um ângulo agudo vale alfa também, opostos pelo vértice, explica isso, onde a hipotenusa vale 2Rzinho, tá? Onde o cateto oposto ao alfa eu chamei de A, e o cateto adjacente você concorda que é 2Rzão menos Rzinho? Sim, porque daqui até aqui eu tenho 2Rzão. Rzão é o raio do cilindro. E daqui até aqui eu tenho um Rzinho, não tenho? Daqui até aqui eu tenho outro Rzinho, não tenho? Então essa distância é o diâmetro do cilindro menos 2 raios das bolas. Reflita, por favor, sobre isto. De modo que a tangente de alfa é também o cateto oposto, eu chamei de A, isso não é dado, dividido pelo cateto adjacente, que, conforme está explicado, vale 2, que multiplica Rzão menos Rzinho. Isolando N1, fica N1 igual a 2P, que multiplica Rzão menos Rzinho, dividido por A. Essa é a expressão da normal que a parede exerce sobre a bola de cima. E eu já vou adiantando que essa também, o mesmo valor, pela própria simetria da figura, é a normal que a outra parede exerce sobre a bola de baixo. Sim, porque assim como existe uma força N sobre a bola de cima para cima, haverá uma força N sobre a bola de baixo para baixo.
e a parede terá de reagir com a força normal, que aqui também será n cosseno de alfa. Né? N cosseno de alfa será igual a N1 para a bola de baixo. Por isto, quando eu for analisar o cilindro, daí eu vou falar da reação dessa força que o cilindro faz sobre a bola, seria a ação da bola sobre o cilindro, é para a direita, bem como a ação da bola superior sobre o cilindro seria para a direita. Melhor dizendo, a bola de cima fica sujeita a uma força para a esquerda exercida pela parede cilíndrica. E a ação dessa força, a força que a bola faz na parede é para a direita, mas a força que a bola de baixo faz sobre o cilindro é claro que é para a esquerda. Aqui estão desenhadas forças sobre o cilindro, lá estão desenhadas forças sobre a bola superior. Pensando agora então no cilindro. O cilindro tem o peso PC, cujo valor mínimo queremos calcular. Ele recebe, fica sob a ação da reação da força N1, né? A parede empurra a bola para a esquerda porque a bola empurra a parede para a direita, a bola de baixo empurra a parede para a esquerda. Essas forças constituem um binário, deveriam produzir rotação pelo sentido horário, é por isso que eventualmente esse cilindro tombará. A não ser que o torque que esse binário provoca relativamente a O seja compensado pelo torque contrário exercido pelo peso do cilindro. Não é mesmo? Por isso, para garantir o equilíbrio no cilindro, soma dos momentos horários igual à soma dos anti-horários. Relativamente a O, nós escolhemos O para não precisar levar em conta o N', que é a reação do solo sobre o cilindro. Por que o N' atua aqui e não no meio, como geralmente desenhamos? Novamente, questão de sentimento, né? A tendência é de haver um tombamento pelo sentido horário. Então, é esse o ponto de contato único, né? Do cano com o piso, tá? No momento em que estivermos na iminência de tombamento. Por isso, N' é para cima. E é esse o ponto em que age o N' aqui, enfim, o ponto que eu estou escolhendo como polo para não ter de envolver uma nova força. Daí eu fico com momentos horários. A força N1 tende a provocar momento horário. Fica N1 vezes A mais R. Sim, porque aqui você tem A e daqui até aqui você tem Rzinho, não tem? O raio da esfera menor. Por isto, de qualquer uma das esferas, A mais R. A outra força N1 e o peso do cilindro tendem a provocar giro anti-horário. Então fica N1 vezes R. R seria a distância de O até a reta suporte de N1. Eu veria essa distância aqui. Não desenhei para não carregar a figura. Mais peso do cilindro, cuja linha de ação é vertical, vezes Rzão, porque o peso do cilindro, claro, age no eixo do cilindro. Então, há uma distância igual ao raio do cilindro até O. Beleza? Ainda não exploramos a informação de que Rzinho vale 3/4 de R. Isso será feito daqui a pouco. Propriedade distributiva leva-me a N1 vezes A mais N1 vezes R, mas N1R daqui com N1R de lá morre, não é? Igual a PC vezes R. Então, o peso do cilindro que eu estou procurando vale N1 dividido por R vezes A que sobrou lá. Isso não é ainda a resposta, porque este A não é dado, nem o N1 é dado. No entanto, nós já vimos a expressão de N1 agora há pouco, que substituiremos aqui. Então, o peso do cilindro será o A sobre R é mantido. No lugar do N1, você vai colocar o que obteve há pouco. 2P que multiplica Rzão menos Rzinho sobre A. E daí o A simplifica. Fica 2P que multiplica Rzão menos Rzinho é 3/4 de R sobre R. R menos 3/4 de R dá R sobre 4. Dividido por R, o R simplifica. 2P sobre 4, simplificando dá P sobre 2. Tranquilo? Então, para haver equilíbrio numa situação como esta, o cilindro deve pesar, no mínimo, a metade do peso de cada uma dessas esferas. Se o cilindro for muito leve, tá? De peso menor do que a metade do peso de qualquer uma das esferas, com certeza tombará. Você reparou que o teste não fala de atrito? Não fala, simplesmente não fala, e na resolução eu também não desenhei o atrito. Talvez alguém quisesse desenhar atrito para a esquerda sobre a quina, se a parede fosse áspera.
Não estou dizendo que existe, só estou dizendo que talvez alguém quisesse fazê-lo. E na esfera de baixo também eu não desenhei nenhum tipo de atrito. Então, eu peço que você reflita. Estou provocando. Por que não foi considerado atrito? Será que é uma falha do problema? Ele teria que dizer que as superfícies são lisas? Pode haver atrito, isso muda a resolução? As superfícies podem ser ásperas? Tá? Eu gostaria que você pensasse, eu não quero entregar o problema pronto. Eu confesso. Quando eu terminei a resolução, eu comecei a pensar, cadê o atrito nesse problema? E daí eu cheguei a uma determinada conclusão que eu estou transmitindo a você. Muitas vezes a resposta é, o teste não falou de atrito, por isso eu supus que ele não existe. Garanto a você que não é essa a resposta correta para a pergunta que eu estou lhe fazendo. Por que não se levou em conta o atrito nesse problema? Será que ele não existe porque as superfícies são lisas? Ou será que o atrito não existe por algum outro motivo? Você faria a gentileza de refletir sobre isto? Caso você não chegue a uma conclusão clara, caso você conclua de uma maneira aflitiva que se houvesse atrito seria uma força a mais a ser desenhada e o problema ficaria difícil de resolver por não termos o Mi, tá? Caso não venha uma resposta clara para você, sinta-se à vontade para mandar um e-mail, mandar uma perguntinha por WhatsApp e nós com certeza conversaremos a respeito disso durante a semana, tá? Fique à vontade. Se você concluir sozinho e quiser dizer, Geraldo, naquele problema realmente não precisava falar de atrito por causa disso ou daquilo, eu também ficarei feliz. Só não quero entregar a resposta assim, porque tirarei de você a oportunidade de refletir sobre algo que me parece interessante. Ok? Fica o convite, reflita. Tinha que ter sido dado se há atrito ou não. Gente, nessa semana de folga entre aspas, né? Eu tive um problema particular aqui, não vou contar de público, porque vocês iriam se cansar, mas, resumindo, a Prefeitura Municipal de Curitiba, Greca e seus asseclas. Greca, que é uma pessoa que eu admiro muito, por sinal, pela sua retórica, pelo seu amor a Curitiba, tiveram a ousadia de me cobrar R$ 1.400 por uma dívida de IPTU de um imóvel que eu vendi em 1994. Essa dívida era de 2014, 2015. Um absurdo. E eu tinha que provar que o imóvel não era mais meu, senão vai para dívida ativa e multa em cima de multa. E tem de contratar advogado, você sozinho não é atendido. É difícil até conseguir a matrícula do imóvel atualizada, né? Sei lá quem comprou o imóvel depois que eu o vendi. Foi uma luta, gente. Acabei conseguindo. Mas, apesar desses dissabores, por isso eu também não atendi alguns de vocês, peço publicamente desculpa, já está tudo resolvido, tá? O cartório teve um acesso de bondade e, de repente, me deu a matrícula. Eu disse, o endereço é esse, o número da inscrição imobiliária é esse, que vinha constando na citação da prefeitura, por favor, então, me dê a matrícula. Não vamos dar a matrícula, porque só esses dados não seriam suficientes. 6ª circunscrição, Nunes Machado. E, de repente, veio a matrícula como eu queria, a coisa já está resolvida. Mas por que eu estou contando isso para vocês entenderem que eu não estou mentindo? Eu passei essa semana me concentrando em coisas do ITA, questões para simulado, não é? Questões que vocês levantaram, que ainda estão sendo analisadas, tá? Os envolvidos sabem disso, do que eu estou falando, tá? E encontrei questões, não é dica, tá? É apenas para reforçar essas reflexões que estou pedindo para vocês fazerem, tá? Há obras na minha biblioteca que vieram do ITA, tá? Que vieram do ITA, já caíram no ITA, lá tem questões que já caíram no ITA, onde situações semelhantes a essas que nós estamos discutindo estão aparecendo. Inclusive, o problema que vem agora, se não me engano, se não me falha a memória, deixa eu só ver se eu estou falando do problema correto, esse já foi. Exatamente esse que vem agora é uma questão de ITA 2013. Pela figura, você já deve estar reconhecendo, também já estava lá no Raxo, já foi trabalhada, só que, se não me engano, tanto lá quanto aqui, sem atrito. E agora eu encontrei situações semelhantes com atrito. Então, reflita o que muda se houver atrito, se tem de ser mencionado que tem atrito ou não,
tá? Então, essa semana foi produtiva nesse aspecto. Mas deixa eu parar de falar aqui, senão eu acabo dando dica para o simulado, e o objetivo é que você aproveite essa atividade para treinar. Mas acredite, o que você está sendo orientado serve para outras situações que nós ainda não explicitamos aqui e que são potencialmente perigosas. Vamos lá, então? Quarta questão de hoje, Ita 2013. Veja que questão legal de estática. Duas partículas de massas mzinho e mzão estão respectivamente fixadas nas extremidades de uma barra de comprimento L de massa desprezível. Eu repito, essa situação, a mesma geometria, já apareceu em algum exercício do primeiro semestre. Dizem que é do Raxo 2012, foi quando esse livro apareceu aqui pelo Brasil, e em 2013, 2014 caíram questões parecidas. Tal sistema é, então, apoiado no interior de uma casca hemisférica de raio R até se ter equilíbrio estático, com M posicionado na borda P da casca e Mzão num ponto Q, conforme mostra a figura. Desconsiderando atrito, a razão Mzinho sobre Mzão entre as massas é quanto? Para que essa situação corresponda a um equilíbrio estável, quer dizer, soma das forças igual a zero, soma dos momentos igual a zero, quanto deve ser a razão Mzinho sobre Mzão em função dos dados. Os dados, evidentemente, mencionados no texto e na figura, são L e R. Primeira atitude, desenhar as forças. Peso da haste, esqueça, a haste é de massa desprezível. Mas na própria haste agem as forças. Peso da bolinha está presa à haste, então cria uma força igual a Mzinho G sobre a haste. Peso da outra bolinha, Mzão G, e as normais. Como não há atrito, essas normais, já falamos muito sobre isso, né? Não tem componente tangencial, que seria devido ao atrito, então essas forças são radiais. Ambos os suportes N1 e N2 passam por O. E é por isso que eu escolho o ponto O para impor a segunda condição de equilíbrio, soma dos momentos horários igual a soma dos momentos anti-horários. Assim, os torques de N1 e N2 serão nulos. Terei, pelo sentido aqui horário, exatamente, pelo sentido horário, Mzão G tende a provocar giro, né, em torno de O. Por isso, do lado esquerdo, Mzão G vezes A. A é como estou chamando a distância de O até a reta suporte de Mzão G. Enquanto que o peso da outra bolinha tende a provocar giro pelo sentido anti-horário, por isso vai no segundo membro Mzinho G vezes R, que é a distância do polo até a reta suporte do peso da bolinha. Cancelando o G, fica A Mzão igual a R Mzinho, e por isso Mzinho sobre Mzão igual a A sobre R. Olha, era bem o que ele queria. Isso só não é a resposta porque o A eu não conheço, o A eu que inventei, quem eu conheço é L. Então o que resta é matemática, eu preciso relacionar o A com o L. Identifico na figura um triângulo isósceles. Esse triângulo OPQ é isósceles, porque dois lados são iguais ao raio. Portanto, dois ângulos são iguais, eu chamei de alfa. Certo? Esse triângulo é isósceles, lado maior valendo L. O ângulo oposto a L vale 180 graus menos 2 alfa, não é isso? Ou π menos 2 alfa. E ainda repare aqui o ângulo alfa, como nós quisermos chamar, se manifestando com a horizontal entre a barra e a horizontal. Este ângulo igual a este por serem alternos e internos. A lei dos cossenos nesse triângulo, esse é um caminho apenas, permite escrever L ao quadrado igual a R ao quadrado mais R ao quadrado, são os outros dois lados, menos 2 vezes R, vezes o cosseno do terceiro ângulo, que é π menos 2 alfa, como você sabe da geometria. Cosseno de π menos 2 alfa é menos cosseno de alfa, e menos com menos dá mais, né? Segundo quadrante, cosseno é negativo. 2R2 mais 2R2 cosseno de 2 alfa. Colocamos 2R2 em evidência. L2 igual a 2R2 cosseno de 2 alfa, observando nesse triângulo que eu reforcei aqui, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é A e a hipotenusa é R.
Isso me leva a 1 mais A sobre R igual a L2 sobre 2R2, passando 2R2 dividindo. Olha o A sobre R, que é igual a Mzinho sobre Mzão, dando sopa aqui, aparecendo generosamente. A sobre R igual a L2 sobre 2R2 menos 1. Mínimo múltiplo comum, 2R2. Fica L2 menos 2R2, tirando o mínimo daqui para cá, né? Então a resposta é essa. A sobre R vale L2 menos 2R2 sobre 2R2, exatamente como está na letra A. E essa é a resposta porque A sobre R é de fato igual, como já vimos, a Mzinho sobre Mzão. Ratificando assim que é o que o teste pedia, né? O teste pedia Mzinho sobre Mzão. O estudante mais detalhista vai comparar. Esse problema é mesmo igual aquele do Raxo? Puxa vida. Parecido. E o anterior também era. Ele caiu já 2 vezes. Pois é. Quem garante que não vai cair de novo? Alguém lá no ITA gosta disso. Pois é, mas não tenha dúvida. Esses assuntos que a gente trabalha, e o professor Marcel também, não sei se devia dizer isso, mas não estou mentindo, todas as vezes que nós fazemos simulado, eu ofereço para o Marcel, olha, está o Raxo daqui, Marcel. Marcel também tem escolhido questões lá do final desse capítulo para o simulado. Nesse último me parece que não, tá? Mas eu já esgotei o Raxo não para simulado, e sim para essas aulas de quinta-feira, né? E tenho observado realmente que algumas no ITA têm caído. MHS também tem muita questão que já caiu, que foi inspirada lá. Tá? Então, fica a sugestão. Comprar o livro? Não diria, você já está bem servido de materiais, mas quem sabe dar uma consultada na internet. Antigamente era a editora Bestseller que comercializava, hoje é a editora Azimuth, se não me engano, sede no Rio de Janeiro, mas não tenho certeza disso. Também não quero incentivar a compra, tá? Não me parece ser o caso, mas saiba que estamos atentos a isto. Ok? Então foi a questão número 4, vamos à questão número 5. Essa é de ITA 2016. Agora a gente, já sem fazer mistério, virão problemas daquele tipo que a gente comentou lá no começo da aula. Lembra? Onde não haverá equilíbrio, haverá uma força resultante, mas não haverá rotação. Nesse caso, a soma dos momentos em relação ao centro de massa ainda é zero, se não houver rotação. Beleza? Um caminhão baú de 2 metros de largura e centro de gravidade a 3 metros do chão, percorre um trecho de estrada com 76,8 metros de raio. Esse é o raio da curva, imagine para a direita que esse caminhão está fazendo. Essa vista aqui é a vista de trás do caminhão, e o caminhão, imagine, fazendo a curva para a direita, pela inércia ele tenderia a seguir reto, então é lá no pneu esquerdo, nos pneus esquerdos, que vai atuar o atrito, que vai agir como força centrípeta para que o caminhão faça a curva. Além disso, tem a normal exercida pelo solo agindo na quina, isso é questão de sentimento, esse caminhão estaria prestes a tombar pelo sentido anti-horário, mas o torque produzido pelo peso provavelmente impedindo que isso aconteça. O peso e a normal são iguais, porque esse caminhão não está subindo nem descendo, mas a força de atrito, que é também a força centrípeta, é a força resultante, correto? Portanto, não há equilíbrio, a força resultante é diferente de zero. Para manter a estabilidade nesse trecho, quer dizer, para que o veículo não tombe, sem derrapar, sua velocidade não pode exceder a quanto? Tá? Então, como não vai haver tombamento, nós vamos manter a estabilidade, a soma dos momentos em relação ao centro de massa, somente em relação a esse ponto, ainda será nula. Não é em relação a qualquer ponto, professor? Não, seria em relação a qualquer ponto se houvesse equilíbrio. Nesse caso, não há equilíbrio. Um corpo em MCU não está em equilíbrio, porque exige uma resultante centrípeta. Para haver equilíbrio, a resultante de todas as forças teria de ser zero. Mas como não há rotação, a soma dos momentos horários é igual a dos anti-horários em relação ao centro de massa. Tá? Então, o peso, esqueça, ele não produz torque em relação ao centro de massa. A normal tende a produzir giro pelo sentido horário, por isso fica normal vezes 1. 1 é a distância do centro de massa até a linha de ação da normal, metade de 2, por isso 1. Enquanto que a força de atrito tende a produzir o torque no outro sentido, anti-horário, né? Fica a força de atrito vezes 3. 3 é a distância do polo, que é o centro de massa, até a reta suporte da força de atrito, ou força centrípeta.
Normal igual a peso, por isso igual a mg. Força centrípeta mv² sobre r vezes 3. Cancele o m, isole o v, vai dar raiz quadrada de rg sobre 3. Aqui eu peço desculpas, em cima o r era maiúsculo, agora virou minúsculo, mas isto vai do gosto, né? Porque afinal de contas esse r é dado. 76,8. G é 10 sobre 3, por uma feliz coincidência, vai dar um quadrado perfeito. Raiz de 256, portanto 16 metros por segundo. Letra C. Você acha difícil esse problema? ITA 2016, tá? Dá para encarar? Eu creio que sim. Pergunta que eu faço para vocês, nós ainda vamos falar muito sobre isso. Você saberia resolver tomando o referencial no caminhão? Um observador de fora da Terra, né? Observando da Terra, do referencial inercial, diria que não há equilíbrio, porque tem uma resultante centrípeta. Como já dissemos, e o caminhão faz a curva. Mas quem olha da Terra vê o caminhão fazer a curva. Alguém que esteja sentado no caminhão olhando, sei lá, para uma caixa, qualquer coisa, verá todo o caminhão parado, é ou não é? Então, tente resolver nesse referencial, daí pode escolher qualquer polo, só que você tem que desenhar a força de inércia. Qual é a força de inércia? É a força centrífuga, né, que age no centro de massa. Você continuará considerando o atrito, mas haverá uma força centrífuga de intensidade igual à centrípeta, é a famosa força de inércia para cá. E daí você pode escolher qualquer ponto como polo. Experimente resolver assim, desenhando a força centrífuga e tomando como polo a quina, só para variar, que agora eu estou meio sem ter massa, né? Ou qualquer outro ponto, se você preferir. Se você desenhar a força de inércia e aplicar condição de equilíbrio, resolve também. Sabia disso? Por favor, fica o convite, interprete. Qualquer dúvida a respeito, me acione, tá? A força centrífuga é a força de inércia e age no centro de massa. A matemática, porém, não será facilitada, tá? Tem gente que acha que trabalhar no referencial inercial é legal porque a matemática fica facilitada. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Ah, então, professor, você resolveu por equilíbrio uma questão que não é equilíbrio. É que eu resolvi por equilíbrio, eu resolvi por soma dos momentos igual a zero. E foi a única vez que isso caiu? Não, teve mais uma, você fará em casa. Vamos finalizar esta aula com uma dica a respeito. A questão, aqui vai uma orientação para o teste 17, proposto para casa, ITA 2006. Tá? Eu não vou ler o enunciado, ele fala de um automóvel que está acelerando para a esquerda, ele pede qual é a máxima aceleração que o veículo pode ter para que ele não tombe. Tá? Calcular a máxima aceleração que o veículo pode ter, para que não tombe e também para que as rodas não patinem, você já deve ter feito problemas parecidos. Então não haverá equilíbrio, haverá uma aceleração, tanto que ele pede essa aceleração. Há uma força resultante, que obviamente é a força de atrito entre os pneus dianteiros e o solo. Existem normais, N1 e N2, e no centro de massa existe o peso, né? N1 mais N2 igual a P, para que o carro não suba nem desça, e por não haver rotação, a soma dos momentos em relação ao centro de massa deve ser nula. Com isso, você chegará num sistema que resolve a questão, permite calcular todas as forças envolvidas. Se você aplicar a segunda lei de Newton, FAT, força resultante igual a MA, você encontra a aceleração. A força que move o veículo, claro que é o atrito entre as rodas que tracionam o carro, as dianteiras e o solo. Aí a reflexão que eu peço, depois de resolver o problema, por que não desenhamos atrito na roda traseira? Será que não existe? Existe, é pequeno? Teste falha por não mencionar? Convido-os a refletirem. Essa pergunta agora vai especialmente, se eu não estou enganado, ao meu querido, simpaticíssimo Murilo Narciso. Murilo, não deveríamos considerar duas N1s e duas N2 e mais dois FATs, já que são duas rodas dianteiras e duas traseiras? Por que eu pergunto isso ao Murilo? Porque eu lembro muito bem que no ano passado caiu uma questão muito parecida com esta, que eu copiei do livro do Marcelo Rufino, que nós temos usado bastante, inclusive, para colocar questões de simulado. No Rufino, também não estou sugerindo a compra, ele apenas reproduz as questões do próprio ITA, né, de outros vestibulares, FUVEST, Unicamp, que não nos interessam tanto, né, e algumas questões bem boladas que ele inventa. São essas que a gente procura trazer para o simulado. Tá? Lá no Marcelo Rufino havia uma questão parecida com essa que eu coloquei no simulado ano passado. E eu lembro muito bem que o Murilo interpretou diferente. Eu
havia colocado, inclusive, na resolução N1 e N2, imaginando 2 rodas só, mas como são 4 rodas, naquele caso, a influência de haver 2 normais na frente e 2 normais atrás gerou uma outra possibilidade de resposta, ou pelo menos uma outra interpretação viável, e eu acho que acabei concordando com o Murilo, ele acabou ganhando nota naquela questão. É uma das raras ocasiões em que a gente leva em conta que o aluno reclama e é complacente. Mas ele tinha razão, poderíamos interpretar de outra maneira essa questão, o Rufino não foi cuidadoso. Mas nesse caso eu garanto que não, tá? O que eu estou propondo aqui é uma solução em que você faz de conta que só tem 2 rodas, uma dianteira e uma traseira. A rigor teria de ser 2N1 mais 2N2 igual a P. Não dobra o peso, claro, é um carro só. Tá? Mas tem 2 atritos também, tem FAT aqui e tem FAT na outra roda. Garanto a você, eu acabei de fazer esse problema desta maneira e o resultado é o mesmo. E convido vocês a fazerem das 2 maneiras. Entenderam? Não há falha no enunciado, apenas na resolução que estou sugerindo, eu desenhei apenas uma N1 e uma N2. Entenda que já é a soma das normais dianteiras e traseiras, e o FAT já seria a soma. Mas se você fica desconfiado, não, tem 2 pneus na frente, então tem que ter 2 normais, 2N1, e atrás também 2N2, e 2 FATs, 2 FAT igual a MA no caso, veja se não dá a mesma coisa. É a melhor maneira de fazer. Muitos de vocês têm essas ideias sinistras, né, que podem mudar a resolução do problema, e ao invés de tentar enfrentar a dificuldade sozinho, o Geraldo tá aí, vou conversar com ele, vou mandar um zap. Teu zap é bem-vindo, mas o que não é legal é que você, cara, não tente fazer sozinho primeiro. A maioria tenta, até esgota as tentativas. Só que dessa vez eu fui mais rápido, eu propus antes e espero que vocês resolvam. E olha, ficaria muito feliz, tá? Se de repente o meu celular bipasse, ele não para de bipar nessa época de pandemia, com uma resposta sua, aquela pergunta que você fez é por causa disso. Pode terminar com um ponto de interrogação ou não, tá? Consegui fazer ou não entendi direito. Se eu considerar 2 normais na frente e 2 atrás e 2 atritos, para mim deu a metade do valor certo. Tá? Eu aceito essas ponderações e daí nós teremos o início de uma conversa que pode ser esclarecedora ou que pode até nos levar a uma eventual conclusão que o problema está mal formulado. Não é o caso, com certeza não. Mas eventualmente será. Entenderam? Vocês estão sendo provocados, tá? Por favor, encarem seriamente. Fico muito grato pela atenção de vocês, desejo-lhes uma ótima semana. O frio já deu o que tinha que dar, né? Já estamos vivendo os estertores do inverno, essa semana começa fria, mas eu te garanto, porque eu tenho aí comunicação com São Pedro, ele já me informou que os ares de primavera haverão de surgir a partir do final desta semana. E daí, professor? Isso é bom? Claro, fugimos do frio. Não tão bom porque o pólen começa a ficar mais abundante, e para quem tem alergia a pólen como eu, vou ter que começar a comprar doses de anti-histamínico. Mas poder curtir a primavera compensará, mesmo em época de pandemia. É com esta maneira, né, otimista de encarar a vida que eu espero que os seus dias sejam repletos de alegria e o sucesso esperado no final do ano. Forte abraço, muito obrigado, até breve.